Boa noite, igreja. É com muita alegria que a gente se reúne aqui para louvar e adorar a Deus. E podemos pensar que, como não estamos presencialmente reunidos, que isso afeta alguma coisa, mas podemos saber que agora em cada casa está reunida a igreja de Deus. E isso significa que a gente está expandindo e a sua casa agora é um momento de adoração, de ouvir a palavra. E peço que convida os familiares também que possam se sentar para ouvir o louvor, louvar junto e cantar com nós. Daquele que nunca me deixou.
combustível pra continuar. Jesus é a calmaria, o aconchego dos meus dias, o meu alicerce pra não desistir. Não tá sendo fácil aqui, mas eu tenho que seguir. Tá tão complicado, Pai, eu confesso, eu tô cansado e não quero mais. Tô exausto e com medo, tem dias que o peito aperta, tem dias que o fardo pesa, nem que fosse arrastando eu não volto pra trás. Fica aqui comigo e não sai mais. És o meu alívio, tudo que eu preciso vem aqui comigo pra eu continuar. Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desistir, o motivo é porque sempre esteve aqui. Nos piores momentos dizendo que nunca desiste de mim. Pra onde eu irei se o que eu preciso só encontro em ti? Tá tão complicado, Pai, eu confesso, eu tô cansado e não quero mais. Tô exausto e com medo, tem dias que o peito aperta, tem dias que o fardo pesa, nem que fosse arrastando eu não volto pra trás. Fica aqui comigo e não sai mais. És o meu alívio, tudo que eu preciso vem aqui comigo pra eu continuar. E me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desistir, o motivo é porque sempre esteve aqui. Nos piores momentos dizendo que nunca desiste de mim. Pra onde eu irei se o que eu preciso só encontro em ti? Boa noite. Como é bom podermos cantarmos e louvarmos ao nosso Deus. Por mais que estamos em casa, ainda assim podemos tirar um momento para louvar, para refletir também e ver que Deus está com o controle sobre todas as coisas. E com isso nós cantamos, que por mais que passamos por dificuldades, que às vezes dá vontade de desistir, Tu é o lugar do nosso abrigo, Senhor. Tu é o nosso alívio, Tu és o nosso descanso. Tu é santo, é o Senhor sobre a nossa vida, Senhor. E a gente te agradece, Senhor, porque Tu tem levantado pessoas dessa comunidade. E acho que um dos motivos de gratidão que eu tenho é ver tanto a Lara quanto a Yasmin aqui louvando e cantando e tentando Te louvar, Senhor. E acho que isso é um testemunho do que está acontecendo em toda a igreja, assim, de pessoas que estão se levantando para Te louvar, para Te adorar, para Te servir e saber que o Senhor está sobre todas as coisas. E por mais que estamos cada um em suas casas, sabemos que em cada casa temos uma igreja que está reunida ali e adorando e ouvindo a palavra que o Senhor quer nos dizer. E com isso eu convido para a gente orar. Querido Pai, obrigado por tudo que Tu tens feito. A gente Te agradece pelo sofrimento que Tu coloca em nós também, porque através do sofrimento a gente tem Te conhecido, Senhor. A gente tem visto que a gente depende de Ti, que os nossos desejos, os nossos sonhos não nos levam a lugar nenhum, Senhor. A gente Te agradece, Senhor, porque podemos cantar, louvar e agora podemos ouvir a Tua palavra, Senhor. Me dê sabedoria também para expor e que abra os corações das pessoas que estão em casa para ouvir
que Tu tem a nos dizer, Senhor, e que a gente possa ser edificado e ser confrontado com a palavra também e ao mesmo tempo consolado. Amém. E o texto que eu venho trazer para a mensagem de hoje, ele se encontra em Lucas 18, dos versículos 9 ao 14. Talvez seja uma parábola que já é conhecida também, ela é a parábola do publicano e do fariseu. E é um texto que eu gosto muito e que marcou também a minha vida e a minha trajetória. E o texto começa dizendo assim: alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, em pé, orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito, dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. E eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. E eu agora vou começar a explicar sobre quem eram esses 2 personagens que estão na parábola, o publicano e o fariseu. E o publicano, ele era, vamos imaginar que existisse um povo aqui, como se tivesse o nosso bairro, e tinha um império que ele cobrava impostos, tipo, tinha que pagar dinheiro para tu poder morar ali nesse lugar, tu tinha que pagar o imposto. E o governo ali, o que ele fazia? Ele chamava pessoas do próprio povo para que elas fossem cobradoras de impostos. Então o que acontecia? Vamos imaginar que a gente aqui tá na igreja e tem várias pessoas que estão participando, e agora vem alguém e começa a cobrar, tipo, toda semana a gente tivesse que pagar R$200 lá de imposto para a gente poder se reunir aqui e poder viver aqui. E o que acontece é que eles chamam um de dentro de nós, da própria comunidade, que agora vai ter que cobrar e vai ter que exigir das pessoas para tirar esse dinheiro. E esse publicano, muitas vezes eles cobravam a mais do povo ainda, para ficar com uma sobra e pagar o império. Então era uma pessoa muito mal vista pela sociedade, como alguém que traiu a sociedade, traiu as pessoas, traiu a confiança, alguém que não merecia nem ser chamado de povo. E o fariseu é aquele que são os mestres da lei, como se fosse aqueles que buscam cumprir a vontade de Deus, que se dedicam o tempo todo para fazer a vontade de Deus e cumprem rigorosamente todas as leis, estão em todos os cultos no templo discutindo, e são aqueles que a seus próprios olhos eles são bons, cumprem tudo o que Deus pede. Mas o que o texto nos confronta, o que Jesus está querendo dizer aqui, ele começa quando ele questiona para quem essa parábola está sendo lida. E ele fala: aqueles que confiam na própria justiça. E esses são os fariseus. Ele estava falando a um grupo de pessoas que acreditavam na sua própria justiça. E o que é acreditar na própria justiça? É quando eu, através dos meus atos, do meu dia a dia, da minha vida, por exemplo, eu sei que eu jejuo, eu sei que eu dou o dízimo, então através desses atos eu creio que Deus me ama. E daí, o que é confiar na própria justiça? Eu pego um texto e destaco assim: confiar na própria justiça é o que como o fariseu orou ali: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto eu ganho. Ele chega perante Deus e ele não clama por misericórdia, ele chega perante Deus mostrando os meus feitos aqui, Senhor, eu tenho orado, Senhor, eu tenho jejuado, Senhor, obrigado porque eu não sou como os outros pecadores, obrigado porque eu não sou pecador que nem as outras pessoas. E o publicano,
ele reconhecendo que era um traidor do próprio povo, ele chega perante Deus e fala o seguinte: Senhor, tem misericórdia de mim que sou pecador, batendo no peito. E Deus pergunta: quem é que foi para casa justificado? Daí ele afirma que foi este homem, o publicano, que saiu para casa justificado. Isso nos dá sinal sobre como é que a gente vive com Deus, como é a nossa caminhada com Jesus. Porque muitas vezes na igreja, se eu vou para esse lado dos fariseus, logo eu começo, porque eu cumpro certas leis, eu começo a julgar os irmãos, eu começo a ter ódio das outras pessoas. E até tem um exemplo, por exemplo, bem clichê assim, que eu tentei pensar que é como se, assim, eu busco vir para a igreja e eu agora busco vir com uma roupa, com a melhor roupa que eu tenho, porque eu entendo que isso é servir a Deus com tudo que eu tenho, com o melhor que eu tenho. Isso é bom, tipo, é algo bom, mas o que acontece é que, porque eu escolhi ter um padrão de roupa, eu escolhi usar a minha melhor roupa, quando eu vejo alguém que não está usando a sua melhor roupa, ou que está usando uma roupa inadequada, logo os meus dedos já julgam: essa pessoa aqui não obedece a Deus, essa pessoa aqui é uma pecadora, essa pessoa não conhece a Deus. Isso que eu quero trazer um pouco mais e aprofundar no texto, que às vezes quando a gente busca obedecer a Deus, a gente acaba elegendo algumas coisas que a gente concorda e que a gente consegue cumprir, e através dessas coisas, da roupa, de algumas posturas ou comportamentos que a gente tem, a gente começa a julgar os irmãos e a gente começa a já não mais ver nem o nosso próprio pecado, e a gente começa, através da nossa própria língua, a igreja se torna o lugar onde mais se julga, onde é que mais se condena as pessoas, porque a gente está usando uma máscara, que achando que a gente é bom, mas no fim a gente está cometendo somente outros tipos de pecado. E tem um outro texto que eu quero ler aqui, que me ajuda a explicar essa parábola, que ela se encontra em 1 João, no capítulo 1, ali no versículo 5. E ele diz o seguinte: esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há trevas alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos a nós e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a apropriação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Sabemos que o conhecemos se obedecemos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma, sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece dele deve andar como ele andou. E esse texto aqui ele traz várias afirmações e verdades que a gente se questiona, porque ele está falando no início que Deus é luz, nele não há trevas nenhuma. Aquele que afirma que tem comunhão com ele, mas anda nas trevas, mente e não pratica a verdade. Nessa carta, João está afirmando com muita autoridade, assim, fazendo que se a gente não obedece, ou se a gente não obedece a Deus, é porque a gente não o conhece.
E logo a gente podia pensar, nossa, parece que faz sentido com a palavra do fariseu, assim, que a gente deve buscar obedecer, porque se a gente não obedece a Deus, a gente não o conhece verdadeiramente. Isso é verdade? Mas algo que o texto vai falando assim, ele faz essa afirmação, que se porém andamos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. E daí essa parte aqui, se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Esta afirmação eu quero destacar, porque talvez ela seja a chave da interpretação do que eu quero falar esta noite. Que o fariseu, ele chegou perante Deus e ele já não reconhecia mais seus pecados. Ele chegava perante Deus agradecendo, porque no fim ele estava sendo bom, ele estava cumprindo todas as coisas. E o que Deus está querendo mostrar, e o que esse texto nos ajuda, é que na verdade a gente só consegue chegar perante Deus como falhos e pecadores, porque somente como falhos e pecadores é que podemos ser reconciliados e ser justificados por Deus. É quando cremos que Deus nos amou e nos perdoou naquela cruz, e a gente, como falhos e pecadores, chega perante Deus e reconhece que eu não merecia, eu estava perdido. E nesse ponto, muitas vezes, quando a gente já não vê mais o nosso pecado, a gente começa a olhar para as outras pessoas, e para as pessoas do bairro, e a gente começa a julgar. Não, nós aqui na igreja, nós somos os santos, nós estamos seguindo, e as outras pessoas estão perdidas. E logo nós começamos a nos fechar em nós mesmos, e a gente já não consegue mais amar as pessoas que estão à nossa volta, porque a gente só consegue julgar e dizer que elas não estão seguindo a Deus, e talvez elas não estejam realmente, mas a nossa função não é julgar e dizer você está perdido, mas é dizer que eu estava perdido, eu sou pecador, mas eu encontrei alguém que me amou, que abriu os meus olhos para que eu veja que sou pecador e que estava perdido, e agora eu quero chegar ao meu irmão e dizer: irmão, eu quero dizer que eu estava perdido, mas encontrei o verdadeiro amor, encontrei alguém que me ama e que me perdoa, que transforma a minha vida. E eu te chamo também a conhecer esse amor, a conhecer Jesus. E nessa direção é que eu falo então que esse processo que a gente quer obedecer a Deus, a gente quer buscar fazer a vontade de Deus. Eu entendo assim, que obediência não é ausência de pecado, mas é o reconhecimento deles perante Deus. O próprio texto fala, se a gente afirmar que em nós não há pecado, estamos chamando Deus de mentiroso. Isso significa então que a obediência não é ausência de pecado. Quando a gente obedece a Deus, não significa que a gente não tem mais pecados, mas sim que a gente está reconhecendo todos eles perante Deus, que já sabemos que somos fracos e pecadores. E a minha pergunta é: onde você se encontra? Você se encontra como publicano, como alguém que está perdido e já não tem mais o que dizer e está clamando para que Deus venha ao seu encontro e perdoe os seus pecados? Ou a gente está como o fariseu, que a gente já não consegue mais ver os nossos próprios pecados e a gente começa a julgar as outras pessoas, e a gente já não consegue mais amar as outras pessoas porque o nosso coração está endurecido e só há condenação nele. Em qual lugar que a gente está? E para isso, eu tenho até um quadro que eu queria mostrar para vocês, que é esse quadro aqui, que é como eu respondi essa pergunta: onde eu estou? Quem eu sou? E daí, quando eu olho para esse quadro, eu vejo a imagem da cruz, que é igual ao amor. Então, quando eu olho para Jesus, quando eu olho para a cruz, eu vejo o ato maior de amor que Deus teve por nós. Que por mais que eu fosse perdido, que eu estivesse na lama, pecador, Deus me amou. E o seu amor é tão grande
que Ele suportou a cruz por mim, por causa do meu pecado. E daí eu coloquei 2 palavras, que esse foi um desenho que eu pedi para uma amiga minha fazer, porque para mim lembrar todos os dias desses textos e dessas coisas que estão falando aqui, sobre essa obediência, sobre reconhecer o pecado diariamente perante Deus. E ela tem 2 palavras, ela diz aqui, pecador, e aqui embaixo, amado. E essas 2 palavras, elas firmam, e é o que eu tento viver, que elas batem no meu coração toda vez que eu olho para esse quadro, que eu lembro, que ela diz o seguinte: eu sou um pecador perdido, mas eu também fui amado por Deus, e no seu amor, a cruz dele me libertou do pecado, e tem me chamado para viver essa obediência. E às vezes, quando bate a soberba, quando às vezes eu acho que está tudo certo, eu olho para esse quadro e eu lembro: não, eu sou um pecador, eu não sou melhor que ninguém, eu não sou melhor que ninguém para julgar os outros. Eu dou glória a Deus porque Deus abriu meus olhos e veio ao meu encontro. E ao mesmo tempo, às vezes, quando eu me encontro desanimado e sem forças, eu olho para a palavra que é amado e vejo: sim, eu posso descansar, Senhor, porque eu sei que Tu me amas, que Tu estás comigo e que Tu vai cuidar de todas as coisas e Tu me dá forças para continuar caminhando. E esse quadro me ajudou muito a me responder essa pergunta sobre como eu vivo com Deus diariamente, como eu me achego perante Deus, como alguém que é pecador e ao mesmo tempo amado por Deus, como alguém que não tenta esconder mais os seus pecados, mas os reconhece eles perante Deus. E esse é o desafio que eu queria deixar para vocês, para que a gente possa ser chamado ao arrependimento e reconhecer os nossos pecados por Deus. E o desafio que eu quero desafiar é a gente a mudar a nossa visão do que a gente tem de nós mesmos, é mudar a nossa identidade, quem a gente é. E isso que eu quero que vocês reflitam assim, sobre como eu posso obedecer a Deus, quem eu tenho sido. E a resposta, eu tenho falado aqui durante o texto sobre um Deus que nos ama, sobre Deus que é a luz, e a gente que estava perdido. Mas na cruz Jesus nos amou e nos chama a viver uma nova vida. E o meu desafio, sendo mais claro agora, é que a gente possa olhar para as pessoas na nossa volta da comunidade, que a gente possa olhar para as pessoas na nossa família, e parar de julgá-los e condená-los, mas ir ao encontro e amá-los, e ouvir as suas histórias, e ouvir o que está acontecendo, e conversar, e dar tempo, e amá-los. E o desafio é para essa comunidade também, como a gente pode levar esse amor que Deus tem por nós às outras pessoas da nossa comunidade, como é que a gente pode chegar até as outras famílias. E se você tem ideia, venha conversar com nós, conversa com a comunidade, como a gente pode fazer isso. Que a minha vida, eu posso dizer que não tem nada mais importante do que estar caminhando com Jesus. Não tem nada mais importante do que estar servindo e fazendo a vontade de Deus. Porque, como a palavra nos fala, que colocai em primeiro lugar o reino de Deus e todas as outras coisas serão acrescentadas. E esse é o desafio que eu quero deixar. Coloquem Deus em primeiro lugar e vivam a vida que Ele tem nos proposto. E com isso eu queria encerrar a mensagem e ter um momento de oração também pela comunidade, acho, por causa de todas as pessoas que pegaram Covid também. Então eu gostaria de estar intercedendo por elas também. E vocês podem estar intercedendo em casa de vocês por essas pessoas também durante a semana, para que elas melhorem também, e por toda a situação do nosso estado, do nosso país. Querido Pai, obrigado pela palavra que Tu nos trouxe hoje. A gente te pede, Senhor, que cuide da nossa comunidade, que cuide da nossa igreja, Senhor. A gente pede para que Tu abra os olhos do nosso coração e revele o nosso pecado,
e nos ajude a colocar ele a teus pés. Senhor, eu peço que tu dê saúde a todos os familiares, todas as pessoas da comunidade que pegaram o Covid, Senhor. Que essa doença não os aflige mais, Senhor. Eu oro porque tu esteja pessoas e mostrando que tu és Senhor sobre todas essas coisas e que tu está no controle de tudo isso, Pai. E eu te agradeço porque a gente tem sido testemunha e prova que tu tens sido fiel e tu tens cuidado de nós, Pai. Obrigado. Amém. E que o Senhor nos abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Que tenha uma ótima semana e que possamos estar conversando e convivendo em família e também dialogando com os nossos irmãos para que a gente possa estar se fortalecendo. Um abraço no coração a todos vocês. Amém.